Boa noite, Sensei. Qual o papel do Zen budismo com relação às questões políticas? Como proceder com relação às questões políticas? Como proceder conforme o Dharma? Gachô. Nós temos seguido a seguinte orientação no Daisen por uma iniciativa minha. Eu creio que se nós nos perdermos em discussões ou posicionamentos políticos, ou se o seu professor se declara politicamente, isso fará que alguns alunos se afastem da comunidade, porque nem todas as pessoas têm as mesmas posições ou as mesmas ideias políticas. E sendo o Dharma ensinamento ligado a nos afastar do sofrimento e levado à lucidez e clareza, cremos que com o tempo da prática, cada pessoa atingirá um nível de lucidez suficiente para tomar boas posições políticas. Assim, no Daisen jamais vamos adotar uma posição partidária ou de apoio determinado a uma pessoa em particular, e no máximo podemos fazer declarações sobre coisas extremamente evidentes sobre os acontecimentos da nação, quando isso for necessário e com grande parcimônia. Nesse meio tempo, cada praticante tem a orientação de procurar o posicionamento político que mais lhe parece se encaixar devidamente com os ensinamentos do Dharma e com a sua formação e posição pessoal. Dentro da Sangha, as pessoas não devem debater ou discutir esse tipo de assunto, mas como cidadãos lá fora, no mundo, podem tomar a posição que lhes aprouver, desde que ela seja claramente aquilo que lhe parece que diminui os sofrimentos e as injustiças no mundo. Nós não opinaremos se a sua posição é correta ou incorreta, porque essa não é a função da comunidade budista. Nós não somos filiados a partidos ou temos a intenção de, como comunidade, apoiarmos programas partidários. Eu sei que isto é verdadeiramente um fio de navalha, mas temos conseguido nos equilibrar nesta posição de manter a Sangha, tanto quanto possível, afastada de debates e de dissensões internas, mas tornando claro que cada pessoa em si é um cidadão político e que deve ter posicionamento político, sim, votar, tentar influir, protestar junto aos seus representantes quanto àquilo que acha correto. Mas não queremos nos envolver em grandes debates que possam causar cisânia dentro da comunidade e afastamentos de pessoas do estudo do Dharma. Ficando bem claro que isso não implica na ideia de que o praticante do Dharma não deve ter posições. Ele deve sim. Ele deve ter posições como cidadão, mas não como praticante do Dharma. E os monges estão instruídos a não aparecer com seus mantos ou com as seus ornamentos monásticos, né, para apoiar isto ou aquilo. Devem permanecer pensando a harmonia na Sangha é mais importante do que estar certo, resguardando o fato de que eles são, sim, pessoas, são cidadãos políticos e têm suas próprias opiniões e devem exercê-las no seu âmbito privado, mas não dentro da comunidade. Uma coisa que eu não expliquei e que é um detalhe
Gachô significa apenas isto. E gachô teso significa gachô com uma reverência. São duas coisas um pouco diversas, e às vezes nós pedimos gachô sem que haja necessidade de fazer uma referência. Quando a reverência for necessária, eu vou sempre dizer gachô teso. Boa noite a todos. Gensho Sensei, tenho muita vontade de participar de um sesshin. Há alguma previsão de algum organizado para 2022 pela Daisen? Gachô. Neste momento, resguardados eventos não previstos, como o surgimento de uma nova cepa contagiosa ou coisa assim, nós vamos publicar um protocolo, está sendo preparado por Monja Sodô e os nossos assessores médicos da Sangha, para iniciarmos nossas práticas presenciais já em janeiro de 2022 e pretendemos já marcamos as datas junto com as superintendências para realizarmos sessins, 3 sessins nacionais por região em 2022. As datas estão pensadas principalmente em função de quando é mais barato viajar para aquela cidade naquela data. Por exemplo, existem datas em que Florianópolis é bastante caro, outras vezes no centro do país, outras vezes no Nordeste. Então, procuramos conciliar isto. Evidentemente, não conseguimos conciliar todas as coisas, e talvez a temperatura seja mais alta num lugar em que vamos fazer em algum momento, mas nós somos capazes de suportar algum desconforto em prol da prática.